Saiba como está a estrutura da saúde pública no Brasil. O advogado Marcelo Brunella fala sobre o SUS no Alesp Conecta de hoje. Queria agradecer a sua presença aqui, Marcelo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Ok. Advogado do Conselho Gestor do Hospital do Mandaqui. Então, você tem propriedade para falar aqui do Sistema Único de Saúde, que é o nosso tema, que é a saúde pública em tempos de crise. E eu queria que você explicasse qual que era a sua função lá, só para a gente entender essa relação com o SUS. Perfeito. Bom, primeiro, nós temos que entender que o SUS, ele, em suas unidades, desde os hospitais, do Conselho Estadual de Saúde ao Conselho Nacional de Saúde, ou seja, desde o governo federal até as unidades na ponta, os postos de saúde, ele se baseia bastante na participação popular. É um princípio consagrado na própria lei do SUS e que também vem da Constituição Federal e do seu espírito democrático. Então, cada unidade de saúde tem necessariamente um conselho de participação popular. E no caso do Hospital do Mandaqui, que é um hospital estadual, esse conselho popular se chama Conselho Gestor, que tem uma participação tripartite. Um terço é dos funcionários, um terço da administração e um terço são dos usuários do SUS. Ah, perfeito. Ficou bem explicado então aqui pra gente. E o SUS, ele é responsável pelo programa de transplante aqui no país, pelas hemodiálise, tratamento de câncer, AIDS. Ele é o maior programa do mundo de vacinas, né? Então, o SUS, a gente pode dizer que é o maior sistema único de saúde do mundo. É isso mesmo? Olha, eu arrisco dizer também que não existe nenhuma estrutura de saúde pública que tenha acesso universal, em que se preze a equidade, que se preze também a integralidade do atendimento, como o SUS. O SUS é verdadeiramente um orgulho brasileiro, até porque a gente tem que lembrar que ele tem um pouco mais de 30 anos, né? Ele foi criada a estrutura do SUS na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde diversos representantes do chamado movimento sanitarista visavam resolver o problema da saúde pública. Porque no Brasil a saúde pública sempre foi uma coisa que não era necessariamente pública, eram poucos que tinham acesso. Durante mais de 40 anos na história do país, a única forma de você ter acesso à saúde era se você tivesse carteira registrada e fosse contribuinte do chamado INAMPS e INPS. Então a saúde era algo ligado necessariamente ao sistema previdenciário. Então o SUS é uma verdadeira revolução na forma de atendimento, na forma de respeito a direito fundamental, né? A direito humano, propriamente dito. Perfeito. E ainda tem países que legislam dessa forma, né? Apenas quem é contribuinte que tem acesso à saúde pública, mas aqui todo brasileiro, ele tem direito ao atendimento gratuito na rede pública, que no caso é o SUS. Eu queria que você falasse dessa estrutura. Como eu disse, o SUS é um programa de sucesso, não só no Brasil, mas no mundo. É responsável por inúmeros tratamentos. Infelizmente, ainda é muito criticado. Por quê? Eu acredito que muitos ainda têm aquela lógica, digamos assim, previdenciária do SUS, né? Que você precisa necessariamente contribuir ou o privado subsidiar, né? Um ente privado, o particular subsidiar, para se ter o acesso. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país de dimensão continental. Cabe uma Europa inteira dentro do Brasil. Europa Ocidental, Europa Central e Leste Europeu. E temos uma população de 200 milhões de habitantes. Então nós temos uma diversidade demográfica, geográfica, econômica que a gente pode falar que nós temos de índices subsaarianos até mesmo índices suíços no Brasil. Então eu acredito que independente da matriz ideológica de quem critica ou de quem elogia, falta muito quando se fala de gestão pública no Brasil, quando se fala de direitos fundamentais, a noção de profundidade de o que é o Brasil. De São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, de ponta a ponta, do Tremembé a Engenheiro Marcilac, você passa por um universo de populações. E nesse universo de populações você tem desde quem conseguiria pagar, por exemplo, R$50 para ser atendido, assim como tem quem com R$50 é a renda do mês. Essa é a realidade que nós temos. Isso não é, com perdão a palavra, isso não é nem ser liberal e não é nem ser comunista. É ter realmente noção de profundidade e complexidade do Brasil. Se a gente amplia isso macro
pensa de Rifaina, no extremo norte do estado de São Paulo, a Registro, Eldorado, Ilha Comprida, você vê outra gama, um universo de população. Só o estado de São Paulo tem o tamanho do Reino Unido. Se você pega e pensa no resto do país, nos seus estados, nas suas populações locais e cada um com as suas idiosincrasias, não dá para você falar que você, criando um sistema individualizado, um sistema sob capitalização, vamos melhorar isso ainda mais. Um sistema fechado em detrimento de um sistema aberto como o SUS é responsável. O Brasil ainda é um país que, mesmo com sua riqueza, mesmo com sua abundância, é um país que tem uma legião de miseráveis, que estão à margem da infraestrutura do Estado. E é justamente para esses que o SUS existe, não para quem tem direito a acesso à saúde complementar, os planos e seguros privados, né, de saúde. Por isso é legal a gente ter um programa que aborda esse assunto, né? Porque, como você falou, o Brasil ele tem dimensão continental. Então, infelizmente, às vezes é uma má gestão, às vezes é uma má distribuição de médico, porque aqui em São Paulo a gente tem, acho que um médico a cada 4.000 habitantes, eu não sei informar mais ou menos o número exato, mas a gente tem população, tem municípios que não tem médico. Então, às vezes é uma má distribuição de médico e não culpa do próprio sistema, né? Do SUS em si. Tem um dado aqui que pode complementar o que você disse, que apenas 25% da população tem convênio médico, que é o acesso à rede privada. Então, os outros 75% tem que fazer o tratamento e fazer atendimento apenas pelo SUS, né? Por isso que ele é de grande importância, porque tem gente que não tem dinheiro, não tem acesso a uma rede privada. Sim, isso é verdade. E eu acho importante lembrar também o seguinte: quando foi criado a lógica do sistema de saúde no Brasil, na Constituição de 88, se procurou dar ênfase à saúde pública. Tanto que na lei que regulamenta e que autoriza a saúde privada, a saúde ela é suplementar. Ela serve para suplementar, para complementar aquilo que o público não consegue atingir. Claro que existe os desafios geográficos no Brasil, por exemplo, você levar um tratamento de ponta nas fronteiras do Brasil, nos seus verdadeiros sertões. Mas mesmo assim é por isso que é necessário um sistema, né? E é verdadeiramente nessa lógica que eu também comungo, né? É dessa fonte que eu bebo, posso dizer assim. Enquanto alguns têm, a gente tem que lembrar que a maioria não tem acesso. E mesmo esses que têm acesso ao sistema privado, o sistema privado não consegue cobrir tudo. Não consegue cobrir os tratamentos de alta complexidade, o sistema privado não consegue cumprir com os programas de imunização que apenas o SUS consegue por conta do seu aporte estatal, né? Claro que o papel da iniciativa privada é extremamente importante. A gente não pode menosprezar, é louvável e é extremamente importante que a gente tenha. O papel das organizações sociais de saúde, que começaram, por exemplo, aqui em São Paulo, durante a gestão do Mário Covas, que foi expandida a nível nacional, mas o SUS ele só vai dar certo mesmo quando a população tiver consciência que a dona do SUS não é o Estado. Tem uma frase da Margaret Thatcher que é fundamental para isso: não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Então, quando o pagador de impostos, que somos todos nós, em nossas individualidades, tivermos consciência que aquilo que está lá no posto de saúde, no HC, tiver nos grandes hospitais por aí, ou e até mesmo nos postos e nos programas de saúde da família, é nosso, e que existe nossa forma de dar voz, de ali participar da gestão. Olha, é importante dar foco no combate à dengue, porque ano passado a gente teve muita dengue, ou se não agora, que é o tema da moda, a pandemia do coronavírus, é importante a gente ter política preventiva de saneamento básico, entendeu? Tudo isso envolve o SUS e envolve também a participação popular. A democracia, eu acredito que não existe remédio fora da democracia. Inclusive, é importante lembrar que o que rege o Estado brasileiro, o que rege as relações com o Estado, é a Constituição Federal. E a nossa Constituição de 88, ela é programática. Ela tem um programa claro, independente de quem assuma o poder, tem que cumprir o programa. E a representatividade democrática, ela é um princípio basilar
justamente não só no SUS, mas como em tudo das relações, na educação, na previdência. Então, por isso que nós temos os chamados conselhos de participação popular, o Conselho da Condição Feminina, que também foi inovador, veio daqui de São Paulo, no governo Franco Montoro. E são essas pequenas coisas que vão fazer o sistema andar, quando as pessoas se apropriarem daquilo que é seu, né? É muito legal, belas palavras, porque é um papel de conscientizar, né, que nem você falou, a população de que ela está recebendo o tratamento conforme a sua contribuição, no caso, e também é isso, valorizar o que nós temos de melhor, porque o SUS é um sistema muito importante, como eu disse, ele é o maior do mundo, já é comprovado que ele é o maior sistema único de saúde. E desculpa interromper, mas é o único plano de saúde no mundo, estatal ou particular, que tem cobertura universal e integral para 200 milhões de habitantes. Não tem comparação nisso no mundo, né? E você pode ser você contribuinte daqui de São Paulo, pode ser atendido lá no Amapá, pode ser atendido lá no Rio Grande do Sul, pode ser atendido no Acre, não importa onde é. Mesmo que você não seja contribuinte, mesmo que você seja estrangeiro, caiu, se machucou, pode ser atendido. Não existe, na maioria dos países do mundo, esse direito até mesmo para estrangeiros. Tanto que tem um fator chamado turismo de saúde, que vem gente de fora do país se tratar no Brasil, porque nos nossos países vizinhos, que têm condições geográficas parecidas com a nossa, não no sentido territorial, mas no sentido econômico, demográfico e social, vem para cá para se tratar, porque nem no país deles, e assim a gente acolhe, atende, né? Sim. Nossa, muito legal isso, ó. Vou confessar que eu não sabia isso, que os estrangeiros poderiam ser atendidos, mas essa questão também que você falou de ser atendido em qualquer parte do país, porque o Brasil é território imenso, né? Então isso é muito importante, principalmente quem vai fazer turismo local, né? Essa questão de saúde pública que você citou agora do coronavírus, a estrutura do SUS, você acha que ela está apta a receber? Então, essa pandemia que ainda nem começou, a gente estava conversando, desculpa te interromper em off, claro, né? Que infelizmente a gente nem está no pico, né? sim, segundo aí os médicos dizem, eu sou advogado, eu não tenho, infelizmente ou felizmente, propriedade para comentar. Mas eu escutei de grandes infectologistas como o Dr. Davi Wippe, até mesmo o nosso secretário de saúde, o Dr. José Herman, que mesmo que nós não estejamos preparados, mas nós temos condições de nos prepararmos dentro do sistema. E isso vai depender, juridicamente, administrativamente falando, da interconexão entre o ente federal, estadual e municipal e os agentes locais de saúde, não só necessariamente dentro da organização estatal, mas também dentro da própria sociedade civil organizada, as igrejas, os clubes, os influenciadores e agentes políticos locais. Então, depende de toda essa estrutura que também é prevista na lei do SUS e na nossa estrutura e programa constitucional de saúde pública. Então, eu acredito assim, que por mais que a gente não tenha hoje estrutura física, mas nós temos sim condições estruturais e administrativas de combater essa pandemia. Mas como o próprio secretário, as próprias autoridades de saúde já disseram, a gente não pode nesse momento ter pânico. A gente precisa ter o controle racional, tomar as medidas preventivas, são medidas simples, lavar as mãos, evitar o contato físico direto, evitar aglomerações, etc. Para a gente evitar o pior, né? Justamente como eu tenho repetido largamente desde o início dessa nossa conversa, somos um país de dimensão continental e com uma variedade demográfica e cultural enorme dentro do nosso território, mas ainda assim todos nós somos brasileiros, todos nós falamos a mesma língua. Exato. E as orientações, elas são simples, curtas e diretas. Então por isso que eu digo, existe sim formas de combatermos quando o pior chegar, se o pior chegar. E isso vai depender de cada um de nós, e não só da estrutura do Estado, mas principalmente das nossas práticas diárias. Exatamente, é uma união, né? A gente vai voltar a falar desse assunto, do coronavírus também, vamos dar só um rápido intervalo, claro. E a gente volta já já. No primeiro bloco, o advogado Marcelo Brunella esclareceu como funciona o nosso Sistema Único de Saúde.
Voltamos com a Lespe Conecta de hoje, falando sobre a saúde pública em tempos de crise. Marcelo, no final do primeiro bloco, a gente estava falando sobre a questão do coronavírus, né? Eu tenho um dado aqui que somente 44% dos leitos de UTI do país estão no SUS. Mas aí, como você ressaltou no final da nossa conversa aqui no primeiro bloco, é uma questão de união para a gente combater essa pandemia. Então, a gente pode contar também com a estrutura dos hospitais privados para combater esse novo vírus, né? Deus permita que o pior não aconteça, mas caso o pior venha a acontecer e a situação se agrave mais, o Estado tem legitimidade, inclusive, de utilizar aquele serviço particular que está ocioso, ocupado, a bem do interesse público. Existe um princípio do direito administrativo, do direito público em geral, que é a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o Estado pode, digamos assim, convocar aquele leito, esse não é o termo jurídico mais apropriado, mas é melhor para a gente entender. Então, o Estado pode convocar aquele leito num estado de emergência, num eventual estado de calamidade pública, ou até mesmo caso a situação perca o limite, perca o controle num estado de defesa, que as garantias individuais constitucionalmente são suspensas, né? Para o Estado, sim, e ali atrás e falou, olha, vamos lá, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Santa Marcelina, vocês estão aí com lei de UTI, agora vão ser administrados pelo Estado para gerenciar essa crise. Uhum. Então, nos momentos de crise, nós temos travas jurídicas para que o Estado tenha legitimidade para exercer. E eu escutei, salvo melhor juízo, salvo engano, que o ministro da Saúde, o doutor Mandetta, até disse que caso o pior acontecesse, o governo estuda até mesmo criar hospitais de campanha, com apoio das Forças Armadas, das Forças de Segurança, que nós temos expertise disso, nossas Forças Armadas, Forças de Segurança. Exemplo disso foi quando o então comandante da MINUSTAH, o general Heleno, a missão de paz no Haiti, que hoje é ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, organizou hospitais de campanha para tratar, junto com o Estado haitiano, das vítimas do terremoto lá. Não lembro se foi o general Heleno, com propriedade, mas lembro que foi o Exército Brasileiro e um general brasileiro que ajudou a coordenar essa missão de crise. Então, nós temos expertise para isso, para lidar com essa gestão de crise. Por mais que digam sempre a piadinha, quando o final do mundo acontecer, ele não vai acontecer no Brasil, porque não temos estrutura para isso. Isso não é verdade. A gente tem estrutura sim e temos profissionais na administração pública sérios e preparados para isso. Digo isso até mesmo com juízo de causa. Ano passado tive o prazer em ser assessor do professor Wilson Polara, que foi superintendente, é o superintendente do IANSP, que administra o Hospital do Servidor. E percebi que existe sim. A gente muitas vezes faz críticas, a gente quando está fora, né, da administração pública, ou não tem contato com a administração pública, fazemos críticas que são infundadas. E tem sim muitos profissionais sérios, independente do salário, mesmo quando ganham pouco, que se dedicam e dão a vida para isso, em especial na saúde pública. Então, nós temos sim capacidade e condições de, caso pior, Deus livre que aconteça, mas temos sim condições de combater esse novo vírus aí. Ok, muito importante, então, essa integração da rede pública e da rede privada. E você citou agora o IANSP. Você foi, então, superintendente, é isso? Não, fui assessor do superintendente. Não. Mas quem sabe um dia chegar lá, né? Não, também não. Esse também tipo de desafio... eu brinco que no Brasil, para ser ordenador de despesa, né, a gente colocar nosso CPF para assinar, responsabilidade é uma coisa, assim, dificílima, né? Tive o prazer também de trabalhar com um dos que ajudaram a escrever a lei do SUS no IANSP, o doutor Cid Pimentel, que foi um dos membros da 8ª Convenção Nacional de Saúde, que era chefe de gabinete do professor Polara. Então, eu posso dizer que um pouco desse amor para a saúde pública foi ao sistema do SUS e à saúde pública, foi na convivência com esses profissionais, né? E também vem do amor que enfermeiros, auxiliares, técnicos e médicos se dedicavam ali à vida das pessoas. Ok, perfeito. Então, aqui, você foi assessor do superintendente. Isso, por favor. Corrigindo aqui do IANSP. Isso. E como que foi esse trabalho lá? Porque é um hospital que agora ele está passando por uma série de crises, né? Que é o Hospital do Servidor. E queria que você falasse também da estrutura dele, né? Porque é um hospital importante aqui para São Paulo. Sim. O IANSP, ele é necessariamente um sistema fechado de saúde. O que é isso?
Antes do SUS, o sistema era fechado. Como nós dissemos no começo, precisava ser contribuinte do sistema previdenciário para você ter acesso à saúde pública. Então, a saúde pública era entendido não como uma área autônoma, né, administrativamente falando, mas sim uma área dependente da Previdência Social. Quando nós tivemos a constituição do INSS, com o fim do INAMPS, o INPS, e também a constituição do SUS, né? Então se dividiu a nível federal, nível nacional, a saúde pública do sistema previdenciário. No estado de São Paulo, a estrutura era a mesma. O IANSP era como se fosse, digamos assim, a carteira de saúde dos contribuintes do sistema de previdência social, do sistema de previdência do Estado. Então, quem fosse os funcionários públicos contribuintes do IPESP, do Instituto de Pensão do Estado de São Paulo, que era nosso INPS, nosso INSS estadual, tinha automaticamente direito ao IANSP, desde que com uma contribuição a mais, né? O IANSP, após 88, continuou com essa mesma estrutura pré-SUS. Então, o IANSP não é um plano de saúde e também, ao mesmo tempo, não é um sistema de saúde previdenciário. E também não é SUS, mas é um sistema fechado de saúde. Para os contribuintes, né? Para os contribuintes do IANSP, que são necessariamente funcionários públicos ou seus dependentes e seus agregados, de acordo com as regras. Então, nós temos desde então um conflito para entender o que é o IANSP hoje. Inclusive está em tramitação aqui na casa um projeto de lei que transforma o IANSP de autarquia, ou seja, um órgão autônomo que hoje é vinculado ao gabinete do vice-governador, ao secretário de governo, que é vice-governador, para ser uma autarquia especial, ou seja, um órgão autônomo com mais autonomia ainda, que poderia trazer um pouco do que é SUS, um pouco do que é plano de saúde para dentro da sua estrutura e também ter como se fosse assim planos segmentados e tudo mais, conferiria maior autonomia. Mas desde então está sendo discutido aqui pelos deputados da casa e também pelas próprias equipes técnicas de governo e tudo mais, a forma como adaptar o IANSP, que já tem mais de 4 décadas, né? A esse tempo novo. Então, nós temos algumas estruturas estatais em São Paulo que ainda não se adequaram à Constituição de 88. Né? Adequaram com seus princípios e com a sua estrutura. A legislação foi recebida pela Constituição de 88, ou seja, é constitucional. Entretanto, a sua estrutura não é tão moderna e arrojada como deveria ser. Então, essa crise, eu diria que em parte por essa crise de identidade jurídica, digamos assim, e não é ao mesmo tempo. E, inclusive, muitos juízes de direito daqui do nosso Tribunal de São Paulo não têm essa percepção sobre o que é o IANSP, né? Então, muitas vezes, alguns tratam como plano de saúde, outros tratam como uma questão de saúde previdenciária e acaba criando esse conflito. Uma coisa pela experiência própria, até porque eu sou sobrinho de funcionário público e eu tenho um respeito enorme pelo IANSP, porque eu tive uma tia que foi escrevente do judiciário e teve a vida salva pela equipe médica também. Claro que graças à fé, mas também principalmente pela competência técnica da equipe oncológica do servidor, nós temos profissionais muito sérios lá. Sim, não tenho dúvida, né? Sim. E isso eu vi na prática. Do lado de lá do balcão, acompanhando o tratamento dessa tia, assim como do lado de cá do balcão, como membro da administração. Talvez essa atenção ao IANSP, eu acredito que o governo tenta, dentro da medida do possível, até porque o orçamento do Estado é uma coisa extremamente complexa. O IANSP tem um orçamento de mais de 1 bilhão, tem de 1 bilhão de reais para um atendimento em todo o Estado. Tem clínicas credenciadas em todas as regiões administrativas, mas o atendimento de alta complexidade é centralizado no Hospital do Servidor. E são esses desafios administrativos e estruturais, porque como você vai lidar em 2020 com uma estrutura de 1950? Não que aquilo que é velho é inútil, pelo amor de Deus, mas sim, a gente precisa adaptar de acordo com os desafios do tempo. Tem muita coisa boa que pode ser melhorada. Então, eu acredito que essa crise do IANSP é basicamente por conta disso. Perfeito. E se a gente pode mesmo de chamar de crise, né? Eu não chamaria de crise. É uma questão própria da modernização da máquina pública. Isso não é crise. Até porque eu não conheço uma pessoa que reclame da forma do atendimento prestado depois que entra. A reclamação sempre é como entrar. Mas depois que entra,
é difícil acontecer. Porque o atendimento não foi satisfatório. Porque não me deram o atendimento médico, técnico devido. Isso é raríssimo escutar. Né? Claro que o atual chefe de gabinete, o professor Polara, pode dizer com mais propriedade. Mas no tempo em que eu estive lá, eu posso dizer isso, que a estrutura em si é muito boa. Mas tem essas questões meramente burocráticas que ajudariam e muito melhorar o sistema IANSP fechado de saúde. Exatamente. É por isso que essa importância do IANSP se dá não só por uma questão do servidor público, que você nem falou essa confusão, né? Se é um sistema fechado, sistema aberto, um sistema previdenciário de saúde. Se é saúde, o que é, né? Enfim, mas por isso que foi duramente criticada essa redução que teve de 20% do orçamento para o IANSP. E vamos crer que que não é uma crise, né? Mas que essa modernização ocorra o mais rápido possível para atender os servidores do nosso estado. Voltando a falar do SUS, que é o sistema aberto aqui de saúde, integram o SUS também, é importante falar, né? A Fiocruz, a Anvisa, todos os hospitais federais, eles fazem parte desse sistema, né? Federais, estaduais e municipais. Todo o sistema de vigilância sanitária, todo o sistema de controle sanitário, não só necessariamente o sistema médico, faz parte do SUS também. A produção de vacinas, tudo que pensarmos em saúde e é patrocinado pelo Estado, exceto em casos como o do IANSP, é SUS. Né? A Covisa a nível municipal, as agências reguladoras e tudo mais. Então, nós temos uma estrutura muito bem arrojada. Por isso que quando você me perguntou lá atrás se nós tínhamos capacidade de combater caso o pior venha a acontecer, por isso que eu digo sem hesitar que acredito que sim, justamente por conta dessa organização que o SUS tem. Perfeito. Sendo otimista, essa questão da pesquisa... Afinal, somos brasileiros. Somos brasileiros. Os institutos de pesquisa, como a Fiocruz, a gente viu que 2 mulheres aqui da USP que fizeram... não sei explicar exatamente que elas Elas sequenciaram o coronavírus presente em território brasileiro. Isso, exatamente. E isso facilita muito para a criação de um medicamento e, quem sabe, até uma vacina de prevenção, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Pode falar. Existe muito crítica, né, aos serviços públicos no Brasil. Sim. Claro, os serviços públicos não são nenhuma maravilha. A gente sabe que tem suas graves deficiências. Mas nós temos muitas ilhas de excelência, dentre elas a que você citou. A da pesquisa científica, que é vanguarda no mundo. Tanto que essa pesquisadora, que me fugiu o nome, ela fez uma pesquisa junto com o pessoal da Universidade de Oxford. A gente não está falando de uma universidade que nasceu ontem, ou de uma universidade cujo papel é apenas expedir diplomas. Não, nós estamos falando de uma universidade que serve de renome de pesquisa há mais de 100 anos. Então, nós estamos em pé de igualdade quando se fala em pesquisa de saúde pública com o resto do mundo. A gente não tem nada a temer, muito pelo contrário. Soluções inovadoras em questão de imunização, de programa de vacinação e de até mesmo formas de combate à doença, de políticas de combate à doença, surgiram aqui com esses pesquisadores, públicos e particulares. Né? Perfeito. Marcelo, muito esclarecedora essa conversa, fiquei muito feliz realmente. Vou dizer aqui, sou uma defensora do SUS. Sim. Porque, como nem você falou, a gente tem um sistema muito importante que atende 3/4 da população brasileira, porque apenas 25% tem essa disponibilidade de ter o acesso à rede privada, perdão. E eu fico muito feliz de ter te recebido aqui hoje. Se você quiser complementar alguma pergunta que eu não fiz. Imagina, eu agradeço muito o convite de vocês, no que precisarem estou à disposição. É um prazer poder ajudar com o debate e a construção, né, de qual é o país e, sobretudo, o Estado melhor que nós queremos. Né? Em questão, só lembrando de direitos fundamentais, São Paulo é vanguarda em direitos fundamentais ao longo da história. A gente tem que lembrar que a primeira luta por independência no Brasil surgiu aqui em São Paulo com a aclamação de Amador Bueno. Nós estamos falando de quase 100 anos antes de Tiradentes. A luta por uma Constituição melhor
por democratização do país, por independência, saiu daqui de São Paulo de líderes paulistas, os irmãos Andrada. A República surgiu daqui, visando a democratização em 32, depois o processo de democratização no final do Estado Novo, o combate ao nazismo e ao fascismo na Segunda Guerra, a redemocratização depois, em 88, surgiram principalmente por líderes paulistas e que passaram por aqui, por essa casa, foram deputados aqui. Exato. E na nossa produção de leis, na nossa produção jurídica normativa, os parlamentares paulistas, ao longo da história, se mostraram sempre na vanguarda dos interesses da liberdade e da democracia. Então, é um prazer poder estar numa casa que é também casa-mãe da democracia, né? Então, poder participar disso. Então, agradeço muito o convite e estamos aí para combater o bom combate. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Fique ligado nas nossas redes sociais e assista aos outros programas.